Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Mídia da Educação de São Paulo. Eu sou Vivian Zilberman e hoje tenho um enorme prazer em entrevistar um dos autores mais importantes da literatura infanto-juvenil brasileira, Ilan Brainman. Bem-vindo, Ilan. Obrigado. Obrigado mesmo. Que bom. Ilan é psicólogo formado pela PUC de São Paulo, doutor em educação pela USP, já publicou mais de 80 livros e vendeu 3 milhões de cópias no Brasil e no mundo. É um autor versátil, com obras sobre diversidade cultural do mundo, sobre a vida cotidiana e sobre as descobertas da infância. Você recebeu muitos prêmios no Brasil. E na Alemanha, os seus livros estão em 30 melhores do ano, na seleção da revista Crescer. Bom, Ilan, o que levou esses livros a conquistar essa marca? Assim? Você esperava que tivesse essa ascensão, assim, esse sucesso absurdo, a linguagem, a importância dos temas, o jeito de contar a história? O que você acha que levou a esse sucesso? Olha, assim, eu como escritor, eu não fico pensando muito no sucesso, se vai vender, não vai vender. Acho que todos os meus livros, eles são feitos com muito amor, com muita paixão, com muita seriedade. Eu estudo muito. Tem uma coisa que me irrita profundamente, eu vou confessar aqui, olha, para poucas pessoas vão ouvir isso aqui. Uma coisa que eu não gosto, por exemplo, quando alguém chega e fala assim para mim, as pessoas não fazem por mal, mas o que está por trás. Ilan, como está seu, né? O que você está escrevendo no seu próximo livrinho? Falo, gente, livrinho? Cara, eu estudo que nem um condenado. Às vezes um livro que eu tenho livros que só tem imagens. Aí eu pego parcerias com ilustradores e não tem uma palavra escrita, mas eu criei, foi o roteiro meu. Sim. A gente pode passar 2 anos em cima de um livro só de imagens. Livrinho é uma coisa assim que não, é livro. Livro com L maiúsculo, é livro. Existe livro bom ou livro ruim. Eu já li livro de 300 páginas, 500 páginas. Eu sou um bom leitor de romance, de ficção científica, não ficção, adoro. E já li muita coisa de 300 páginas, 500, que é ruim, muito ruim. E já li muitos livros, não os meus, de outros companheiros ou gente do mundo que escreveu para criança de 32 páginas, 64, que é pura poesia, inteligente, que os adultos ficam espantados, assim como as crianças. Então, eu acho que essa repercussão dos meus livros tem a ver um pouco com isso, com a seriedade que eu levo à literatura infantil, a seriedade que eu levo à infância, o que é infância para mim, e acho que isso vai transbordando, né? Assim, transbordando aqui para o Brasil e para fora do Brasil, que eu tenho também muitos livros publicados fora também. Muito bem. E, para você, qual a importância da leitura para a formação intelectual de uma criança? Olha, a leitura, a revolução da leitura da escrita foi uma das maiores revoluções que o mundo já passou. Vocês que estão olhando aqui a gente, né, agora pela televisão, pela internet, você que tem lá o seu celular, você que sai para a rua e vê as coisas que estão... Agora não pode sair na rua, né, mas quando saía para a rua, ouvia pela tela, ou tá vendo os carros, o avião, as vacinas, tudo isso tem a ver com a revolução da leitura e da escrita, há 5, 6 mil anos. Antes dessa revolução, o conhecimento, a tradição, ela era passada de boca a boca e tinha uma coisa mais tradicional e conservadora do conhecimento. A gente não podia ampliar tanto assim para a ciência, por exemplo. E lá na Mesopotâmia, dando aula aqui, na Mesopotâmia, hoje Irã, Iraque, né, Rio Eufrates e tudo mais, aquela coisa, surgiu a escrita, e essa escrita liberou a mente do homem para poder sonhar, poder filosofar. A filosofia grega, ela foi possível por causa da escrita. O comércio, a prosperidade e também alguns problemas têm a ver com a escrita também. Mas a escrita e a leitura, elas revolucionaram o mundo. Sociedades justas, mais justas que as nossas, mais igualitárias do que as nossas, são sociedades mais leitoras. Isso é um índice, você pode pegar IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Você pega os primeiros países e vê o índice de leitura. Estão lá em cima. E quanto menos leitura, menos justiça social. Então, a gente começar desde o começo, bem comecinho, né, que a gente tem um caminho grande aqui no Brasil, a formar leitores, a gente está transformando a sociedade. Sociedades leitoras, elas se transformam constantemente. É fundamental. E começar bem cedo. Depois a gente pode entrar nessa conversa. Cedo bebê? Sim, cedo bebê. Eu tenho várias histórias sobre... Depois a gente podia falar sobre bebês. Acho que a gente nem falou antes, né? Nos bastidores, mas sobre bebês eu tenho histórias excelentes sobre leitura e bebês. Pode começar cedo isso. Que bom, que legal. E o que é uma boa história para a criança e para o jovem? Olha,
O que é uma boa história? Para entender o que é uma boa história, é para entender o que é uma criança primeiro, o que é infância. Existe uma ideia de infância um pouco errada, que ela vem de um cara de uns 300 anos atrás, de um pensador, e que fazia sentido naquela época, que não faz mais sentido hoje. Qual que é esse conceito? Que criança é um ser puro, imaculado, e a sociedade corrompe ele. Então, sendo a criança uma pessoa boa, pura, a bondade encarnada, tudo que é ruim em volta vai contaminando ela. Isso foi falado há 300 anos. A gente sabe hoje que isso não é verdade. Que a criança, a infância, ela tem dentro dela uma complexidade. A palavra complexo vem do latim, é um tecido com várias dobras. Diferente de simples, que é um tecido com uma dobra só. E o que é essa complexidade? A criança, ela tem dentro dela amor, mas também tem raiva. Tem ciúme. Quem já não viu birra de criança em supermercado? Quem já não viu isso? Né? Ou coisas que acontecem engraçadíssimas. Eu vou contar uma coisa da minha família. Imagina assim, eu posso contar que ela já sabe que elas estão grandes, estão bem elaboradas. Posso contar se elas já ouviram várias vezes. Mas quando a minha segunda filha nasceu, eu tenho 2 filhas, estão adolescentes agora, grandes. A minha segunda filha nasceu, fui para casa, estava eu, a minha esposa, a minha filha de 3 anos, é recém-nascida, linda, família feliz. Faltava um violino, propaganda. Propaganda. Aí chega lá a minha filha de 3 anos, olha para a irmã e diz: pai, a minha irmã não é linda? Falo, filha, como ela vinculou, né, essa coisa, vinculou com a irmã. Falei, até eu caí nessa, falei, é linda, a sua irmã é linda. Ela falou assim, pai, então vamos jogar ela no lixo? Falei, o quê? Como assim jogar no lixo? E ela estava expressando o quê? O ciúme dela. Sim. E eu levei um susto, a mãe levou um susto, mas ao mesmo tempo é isso, né? Quer dizer, você fala de uma criança de 3 anos que tem ciúme de perder o lugar dela. É para esta criança que eu escrevo. A literatura que você falou de chamar de boa, ela tem que contemplar todo esse espectro de emoções que a criança tem. Ao mesmo tempo, a minha filha tinha um amor, a gente via momentos assim, estava me escondidinho, o amor que ela tinha pela irmã, e momentos de ciúme. Né? Eu sempre brinco nas minhas palestras para professores, os professores que já me viram em palestras, minhas palestras assim, eu estou em contato com professores da rede pública, privada há muitos anos, e sempre faço uma pergunta para eles nesse assunto, que é: quando você era criança, você matou formiguinha? O pessoal que está aqui nos bastidores, vocês mataram formiguinha quando era criança? Assassinos, não pode. Então, o que acontece? Eu não estou dizendo para matar formiga, eu estou falando que isso faz parte, eu também fazia isso faz parte da nossa infância. Essa vontade de explorar, de ver, tem um certo sadismo, né? Ao mesmo tempo, essa criança que tinha essa coisa com a formiga, ela tinha outros lados. Sim. Não estou dizendo para matar formigas, estou dizendo que esta vontade existe. E a literatura de qualidade, a boa literatura, vai tratar dessa vontade que a gente tem de matar formiguinha, por exemplo. Né? Então, se a gente não considerar isso na boa literatura, fica uma literatura vazia, que não se comunica com a criança. É como personagens maus. Né? Não, personagem mau não pode, porque a criança vai virar má. O personagem mau é o mais legal de todos. Adultos, se tiver adultos. Uma novela sem Odete Roitman seria novela? Não. Sem Carminha, tô bem de novela, né? Sem Carminha, não ia ter graça. A mesma coisa, Os 3 Porquinhos sem o Lobo Mau. Sim. O Lobo Mau não é o Lobo Mau. Por que o personagem mau é importante na história? É uma história boa quando tem. Porque o personagem mau representa a nossa maldade. E se a gente não dialoga com a nossa própria maldade, como a gente vai entender o que a gente está sentindo? Então, se você achar, não, histórias boas, tem que tirar a maldade, tem que limpar, tem que... Como a criança, o que acontece? A gente tem feito isso muitas vezes, tirado esse tipo de conteúdo das histórias, e o resultado é pior, mais indisciplina, não é mesmo? Mais ansiedade. Tudo muito certinho, muito correto, claro, só tem o bonzinho. Mais ansiedade, mais tudo. É como brincar de espadinha. Um monte de gente brincou de espadinha, ninguém virou serial killer por causa disso. Sim. Muito pelo contrário, no mundo da brincadeira, se você tirar a espada, a criança vai usar o dedo, vai usar um papel. E ela vai poder pôr para fora esse mundo que ela está tendo, esse vulcão que a gente vive por dentro. A criança também vive esse vulcão. A literatura de qualidade contempla esse lado que eu chamo Darth Vader do ser humano. Esse lado obscuro que todos têm, desde pequenininhos. Então, quando você for ler uma história para o seu filho, claro, com bom senso, ou para o seu aluno, não é para ler O Massacre da Serra Elétrica para um menino de 2, 3 anos. Pelo amor de Deus. 3 Porquinhos já dá conta do recado, né? Eles vão crescendo, eles mesmos vão pedindo, né? O que vocês querem ouvir, os maiorzinhos? Histórias de terror.
Eles são psicopatas? Não, eles não são psicopatas. Eles querem falar do terror interno deles. Por isso que eles adoram essas histórias, né? Muito bom, legal ouvir isso, né? Eu tenho filhos pequenos e eu passei, né, e passo ainda por algumas situações que às vezes falo, gente, será que isso é normal? Será que não é? Minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos, ela pega eu tenho um cachorrinho, pega, aperta, estrangula. Eu falei, você vai machucar, né? E tem essa coisa do apertar, né, para ver até onde vai, assim, eu fico às vezes um pouco assustada, mas eu acho que faz parte do processo, né, de crescimento deles. Bom, você realmente gosta de contar histórias. Você tem um público leitor distinto da sua preferência? Não. Eu, assim, eu não fico pensando muito em faixa etária, sabe? Eu não penso muito em faixa etária. Eu vou escrevendo, claro, quando eu falo de histórias que têm a ver com as minhas filhas quando eram bebezinhas, e o formato do livro é cartonado, é mais para bebê. Mas não impede nada que uma criança de 5 anos curta. Uhum. Ou quando eu escrevo um livro, também, porque eu tive meu livro mais conhecido, mais famoso, posso me revelar agora? Claro, por favor. Porque as pessoas não conhecem o autor, na verdade. E Eu acho isso muito curioso. Não só aqui, mas também eu tenho feito muitas lives no meu Instagram e também lives com pessoas de fora, com a Itália, com a Espanha e tudo mais. E que tem muitos livros lá, então, e as pessoas às vezes levam um susto quando me veem, falam, meu Deus, você existe. Porque tem esse nome, né, que é um nome diferente, Ilan Brenman. Então a pessoa acha que eu já morri e estou enterrado na Europa, né? O autor está muito distante, muito, né? Então as pessoas, quando eu falo dos nomes dos livros, as pessoas levam, você fez, você é tão jovem, obrigado pelo jovem. Né? Sim, fui eu mesmo que fiz. Então é muito engraçado. Às vezes eu falo dos livros, gente, eu tenho o seu livro em casa e não sabia que era você. Fale o nome do autor para o seu aluno, para o seu filho. É legal, claro, na hora da leitura, lógico. A gente agradece. Mas isso acontece. Mas então tem um livro que é bem conhecido. Eu queria falar sobre faixa etária, posso falar sobre ele também, que é bem legal. Que esse aqui, vou mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Que chama Até as Princesas Soltam Pum. Já estou imaginando o pessoal em casa aí vem e fala, é ele. Sim, eu escrevi o livro, não soltei pum, só escrevi o livro. Esse é o livro aqui. Esse livro aqui ele foi traduzido já em 14 idiomas, roda o mundo já faz muito tempo, virou teatro aqui no Brasil, virou um pequeno musical em Barcelona. E esse livro, quando eu fiz ele, aconteceu... Posso contar como nasceu esse livro? Por favor. Que a gente pode contar os bastidores dos livros, claro, né? E eu vou falar depois de faixa etária, que você perguntou das idades do público. Esse livro nasceu, eu estava na minha casa, acho que está 16, tem 14 anos isso. A minha filha está com 16 agora, tinha 2 anos. Ela estava com uma roupa de branca de neve, minha esposa do lado, ela estava bonitinha, ela brincando do nosso lado, a gente conversando, de repente... vem, no meio da conversa entre 2 adultos, um vento quente. Chua! A minha esposa olha para mim e diz, Ilan, fala, sim, você soltou esse pum fedorento? Eu falei, não fui eu. Se fosse meu, eu diria, foi meu. Aí eu olhei para ela, ela tá me acusando? Foi ela. Falei, foi você? Ela quase me deu uma chinelada. Eu não faço isso. Bom, se você não fez, eu também, alguém soltou essa bomba nuclear. Tinha mais uma pessoa na sala. A gente olhou e estava minha filha com uma roupa de branca de neve e com uma cara de peidorreira. Tinha sido ela. E a gente achou, como pode ser tão pequena, tão bonita, continua linda, tão bonita, tão pequena e tão poderosa. E a gente começou a rir daquilo. Só que ela não gostou. E começou a chorar. Chorou tanto que a mãe, culpada, né, pegou no colo e falou, filha, não chora. Até as princesas soltam pum. Eu falei, maravilhoso. Repete. Ela repetiu, e é um pouco como funciona quando nascem as minhas histórias. Foi como uma pedrinha que cai na água e vai expandindo. A partir de uma frase, que é da minha esposa, eu fui fazer ficção, fui fabular, fui ficcionar. E levou algumas semanas para terminar o texto. Então, você percebeu que eu não pensei na idade, não pensei no público, nasceu daquela forma. Na hora que nasce o livro fica pronto, você vai descobrindo quem se apropria, quem é o leitor. Então, o que eu percebi nesses... Sim, 2008, são 12 anos de livro, aqui e lá fora. Então, você tem um público de menino e de menina, então a questão do gênero não importa. É porque é princesa, os meninos racham o bico. Você tem um público de crianças de 3 a 100 anos. Então, eu tenho adultos que compram um livro para dar de presente para outras pessoas. Então, é uma coisa muito, muito variada. Um público muito variado. Tem adolescente que gosta do livro, criança de 10 anos... Eu diria que a faixa mais comum, 5, 6, 7 anos, mas não tem uma coisa muito fixa. Não se aprisionem em faixa etária. Experimentem, professores, experimentem.
Não fiquem fixos na faixa etária, porque isso pode limitar, talvez, um livro muito legal para uma criança. Sim. E você costuma dizer que sua literatura está ligada à empatia do público, né? E você acha que essa conexão vem como? Olha, assim, como eu te falei, assim, a Clarice Lispector, né, que eu adoro a Clarice Lispector, ela também dizia que ela não ficava pensando muito no leitor, senão ela enlouquecia. Então eu não fico pensando muito nisso, a gente enlouquece. Destinar o meu livro para um público, né? O que eu sei, que quanto mais eu falo da minha vida, eu chamo do mundo das formigas. O pequenininho me interessa, não é o grande. Quanto mais eu falo do meu mundo particular, das coisas mais pequenininhas, mais as pessoas se identificam. Falam, Ilan, parece que você fez esse livro, né, para mim. Na minha casa acontece a mesma coisa que você está falando aqui. Então, por exemplo, eu tenho vários livros assim que acontecem isso. Não trouxe todos, que são muitos, né? Mas deixa eu aqui ver se eu acho aqui um que tem a ver com isso aqui, ó. Esse aqui que é uma novidade, ó. Esse livro aqui, ó, vou mostrar aqui para o pessoal aqui. Chama A Menina que Amava Futebol. Aí eu fiz, por que eu fiz esse livro? Eu não fiz esse livro para falar no geral, eu fiz para minha filha. Da relação que eu tinha com a minha filha, que amava futebol, e tinha um preconceito na época dos meninos com ela. E eu ficava só observando como ela lidava com aquilo, como ela se esforçava para quebrar. E aquilo foi uma inspiração. Aí quando sai o livro, as pessoas... Ilan, você fez esse livro para minha filha. Eu fico tão feliz quando acontece isso. Você fez isso para minha filha, porque acontece a mesma coisa na minha casa, a mesma coisa. É isso, né? Então, a empatia tem a ver com as histórias que a gente vive, tem a ver de novo, com a sinceridade que se usa para fazer essas histórias. Eu não faço um livro para tentar deixar a criança mais inteligente, para educar ela. E acaba acontecendo isso, porque essa não é a minha intenção. Né? Eu vou fazer um livro para aumentar repertório. Não! Acaba aumentando. Às vezes, quando é intencional, não funciona. Não, né? Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui para vocês adultos, professores, pais. Sabe que tem pais aqui? Devem ter pais assistindo, né? Sim, muitos com pais. certeza. Então, prestem atenção, eu vou falar para vocês. Ó, uma coisa que eu vejo e pratico e eu vejo que funciona mesmo. Quem tem que ensinar para a criança tolerância, não ser preconceituosa, não ser violenta, não são os livros, são vocês, adultos. Você quer que o seu filho seja uma pessoa ética? Seja você, adulto, uma pessoa ética. Mostre para ela. Eu fico muito emocionado, as minhas filhas nem sabem, nunca falei isso para elas, não falo diretamente, mas eu fico por dentro, porque desde que me entendo por gente, né, no lugar onde eu moro, que a gente mora lá há muitos anos, sempre eu faço isso, você acorda, sai do seu apartamento, do seu prédio, você fala bom dia, boa tarde, você cumprimenta todo mundo à sua volta que está lá. E eu nunca falei para as minhas filhas, cumprimentem todo mundo. E elas viram isso durante anos, e eu fico emocionado que hoje é uma coisa também espontânea delas. Elas falam, bom dia, boa tarde, tudo bem, como vai? Isso vai acontecendo de uma forma natural, porque elas me pegaram como modelo em relação a... Então, não precisa de um livro para isso. Você quer que seu filho seja ecológico? Você pegue e recicle seu lixo. Ele vai estar observando. Você não jogue uma lata pela janela do seu carro. Ai, mas eu quero livros sobre não violência. Antes dos livros de não violência, seja você uma pessoa não violenta. Eu lembro de um casal conhecido, tá? Chegou para mim, Ilan, eu quero que você faça um livro, mas tem que ser um livro que fale sobre a paz. Eu quero que os meus filhos, conheci os filhos, meus filhos sabem, né, eles entendam a paz, a tolerância. Aí por dentro eu comecei a rir. Por quê? Porque esse casal não parava de brigar entre eles, gritando, sendo violentos um com o outro. Então claro. não vai ter livro na vida que vai solucionar o problema deles. Sim. A primeira coisa, você quer que seu filho seja tolerante, seja você uma pessoa tolerante. Então, eu acho que a literatura, é a minha opinião pelo menos, a literatura para criança tem que ser uma literatura que ela desperte a imaginação, que ela torne a criança uma criança curiosa, que ela possa fazer com que, diz um autor que eu gosto muito, chama Amos Oz, que abra um terceiro olho na criança e no adulto também, ou seja, que a gente consiga ver os bastidores do mundo através da literatura, que a literatura seja um espelho da alma humana e da alma da criança, como ela é por fora e principalmente como ela é por dentro. É para isso que serve a literatura, né? Para deslocar ela da realidade, ela entender como funciona vários mundos, vários níveis de mundo e voltar para a realidade melhor. Ela volta melhor, crescida, melhor. E deixar esses assuntos importantíssimos, como tolerância, diversidade, ecologia. Você, como adulto, seja essa referência, sempre. Né? Eu vejo, às vezes, pessoas que falam também sobre ecologia, e a pessoa quer fumar, cada um faz o que quiser da sua vida, mas a pessoa fuma e joga o cigarro no chão.
e depois vai falar de ecologia com o filho, com o aluno? Não pode. Não faz sentido. Né? Aí o aluno vai olhar aquilo e vai captar. Então, vamos falar de Aristóteles. Olha, estou indo para Aristóteles. Literatura infantil é coisa séria, galera. Aristóteles dizia uma coisa muito legal. Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates, ele foi o professor do Platão, que foi o professor do Aristóteles. O Platão fez a academia, muito famosa, Aristóteles fez o liceu. E Aristóteles tem um livro lindo que chama Ética para Nicômaco, que é um livro que ele fez para o filho dele, e ele fala sobre a questão da virtude. O que é a virtude? Ele fala assim, a virtude não é para ser falada, é para ser praticada. Virtude só blá, 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 porque isso é importante, porque vamos... Não, faça. Mais importante do que falar. Isso tem 2.500 anos. Pratique a virtude. Não fique falando porque não vale nada. Pratique. Exatamente. E praticando você pode transformar as coisas, né? Sem dúvida. Fomos para Aristóteles. É isso mesmo, com certeza. E a gente está num momento muito peculiar, né? Uma fase muito que foge um pouco da nossa realidade, que é essa pandemia. Quer dizer, é uma realidade, mas foge de tudo que a gente um dia imaginou existir, né? Nesses tempos de pandemia. E a leitura tem tido um papel muito importante para as crianças e para os adolescentes nesse isolamento. Muitos que não tinham esse hábito, ou por falta de tempo, ou por falta de incentivo, iniciativa, passaram a ter. Você acredita nessa mudança de hábito pós-pandemia? Eu quero falar uma coisa, acho que nessa área super importante, que é o seguinte. Quando a gente fica muito triste, deprimido, e nesse momento é difícil não ficar triste, deprimido. Eu tenho fases ruins também, né? Fases boas, fases ruins, fases ruins. Essa coisa de ficar em casa, achar que tá todo mundo bacana, e faz as lives, né? Live gourmet, né? Tá então, tudo muito... né? Você abre a geladeira, tem uma live, abre o fogão, tem uma live. Mas tem a realidade que ela é dura também, né? Ela é bem dura. Então tem altos e baixos. Acho que todo mundo tá vivendo isso, altos e baixos. Com criança pequena, então, em casa, meu Deus. Pai que não é educador, que não é recreador, como lidar com esse mundo. Mas o que acontece? O que a gente sabe? Que a tristeza, a depressão, por exemplo, ela faz com que a nossa imunidade abaixe. Isso é uma realidade científica. Sim. Então, se uma pessoa vai fazer uma cirurgia do coração e tem um psicólogo que acompanha, se essa pessoa está muito deprimida e pode esperar, a psicóloga vai falar, o psicólogo, olha, vamos esperar a pessoa melhorar um pouquinho o ânimo para ir para a cirurgia. Porque as pessoas sabem que quanto mais a gente está debilitado emocionalmente, mais as doenças oportunistas nos agarram. Sim. Tá? A gente vai tendo doenças oportunistas quando a gente está com a imunidade baixa. Então, isso também vale para a infância. Né? A infância também pode ter imunidade baixa e as doenças oportunistas pegarem nesse momento. Então, a gente não pode deixar os nossos filhos, nossos jovens e a gente mesmo, né, ter essa imunidade baixa. Então, o que a gente pode fazer para levantar essa imunidade? Para a criança, não tem coisa melhor do que brincar e do que as histórias. Brincar é um sinal de saúde. Pessoal, se seu filho não está brincando por um tempo determinado, é para chamar atenção. Porque a brincadeira é a forma dele se comunicar com o mundo. Criança que está brincando durante a quarentena, está aqui, a gente está aqui, está em casa, isso é um bom sinal. A brincadeira é um bom sinal de saúde mental para a infância. E um outro campo, que é uma outra linguagem da criança, são as histórias. As histórias, elas também são o alimento da infância e a linguagem da infância, assim como brincar. As histórias, elas mexem exatamente com esse equilíbrio psíquico da criança, para a imunidade dela ficar forte, ficar robusta, resiliente, robusta. Porque a criança, ela também absorve o que está em torno dela. Não pode ver o avô, não pode ver a avó, não pode ir para a escola encontrar com os amigos. Muitas vezes não pode sair de casa. Ver gente morrendo, a morte rondando, notícias e gente que você conhece. Então, tudo isso também é absorvido pela criança. Então, a criança precisa elaborar isso para não entrar numa angústia, porque a criança se angustia também. E a melhor forma para a gente poder, né, aspirar, tirar essa angústia e nomear essa angústia, é contando histórias, é lendo histórias de qualidade. Lembra? Boas histórias. Não aquelas histórias que eu falei que não cheira nem fede. Histórias que têm a ver com o que está acontecendo, não o que está acontecendo na realidade. O que está acontecendo no campo simbólico. Um conto de fada, por exemplo, vou falar do campo simbólico. Um conto de fada, ele fala para a criança, a Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, histórias que não tem de cabeça, não tem um livro, tem de cabeça. Os Três Porquinhos. Essas histórias, elas falam sobre uma jornada, que é uma jornada de amadurecimento, de crescimento. E essa jornada
que é colocada nos Três Porquinhos, no Chapeuzinho, na Cinderela, na Branca de Neve, nos contos folclóricos brasileiros, essa jornada sempre na história falam dos percalços, dos obstáculos. Sempre tem um conflito. Sempre tem um conflito. Sim. E é o que é interessante. E esse conflito, a criança entende que esse conflito representa o mundo que a gente está vivendo. E esse conflito, normalmente na história, quase sempre, é superado. E a criança e o personagem, ele vence o mal. Então, as histórias insuflam esperança na criança. Insuflam coragem na vida. A gente precisa de coragem, esperança. A gente precisa de afeto. Por que afeto? Porque quando a gente lê para o nosso filho, é um vínculo amoroso. Vocês não têm noção a marca. Eu estou ficando emocionado. Não fico, acho que esse é o momento que está me deixando emocionado. Porque eu não costumo ficar emocionado quando eu falo isso. É uma coisa que eu estudo há muitos anos. Mas acho que pelo momento está me pegando. A gente está num momento, muito diferente. E eu estou vivendo isso com as minhas filhas também, né? Então a gente viu essa semana um filme. Gente, foi a melhor coisa. É filme já mais para adolescentes. Assim, os 4 chorando de rir. E é isso, entendeu? Era um filme que insuflava esperança. Olha, a coisa vai passar. A gente vai passar, mas não está fácil. Não é negar a realidade. A gente pode negar a realidade. Para a criança é um pouco mais complexo, porque a criança não vai assistir esse filme que eu assisti com as minhas filhas. É outro tipo de coisa. E a criança ela precisa da relação com os pais. Ela precisa ver que os pais também têm isso dentro delas, que elas estão bem, que elas estão resistindo. Você entendeu? Então, essas histórias elas são uma âncora de valores, de moral. Tem uma teórica que diz que as histórias são um mapa emocional da criança. Eu acho isso lindo. Então, um mapa emocional. Você está dando um mapa emocional da criança. Olha, criançada, a coisa está feia. Isso não adianta negar. Não precisa nem falar, porque a história vai falar. Eles vão entender, a coisa está feia, mas vai dar certo. Olha lá, Chapeuzinho. Ela saiu da barriga do lobo. Vai dar certo. Ela renasceu. Olha lá a Bela Adormecida. Ela despertou. Né? Vai dar certo, cara. Então, ó, segura aí. Então, as histórias falam disso de uma forma forte. E você já parou para pensar que essas histórias que eu estou falando agora, os contos de fadas, têm séculos, são herdeiros de mitos milenares. E se uma história... Por isso que eu amo as histórias antigas. Eu tenho algumas aqui, posso até mostrar depois. Sim, adoro histórias, porque as histórias antigas, se elas sobreviveram a guerras, a pestes, pragas, como a gente está vivendo hoje aqui, sobreviveram a perseguições, a censuras, e ainda continuam sendo contadas, é porque elas têm muita resistência. Sem dúvida. Elas são muito robustas, elas são fortes. Então, essa força, essa robusteza que fez uma história resistir a ataques de visigodos, a ataques de... Imagina isso para a criança, isso é maravilhoso. Então, essa resistência, essa robustez vai para a alma da criança e daquele que conta. Professor, pai, aquele que conta também se beneficia disso, tá? Dessa robustez, dessa força, dessa esperança, sim, claro, dessa alegria de estar junto. E a memória das histórias é uma memória das mais intensas da nossa vida. Os nossos filhos não vão lembrar, agora vou ter que falar, do 15º par de tênis que você deu de presente para ele. Do 15º XYZ celular que você deu pro seu filho. Pode dar, gente, eu dou também, você vai lá. Tem gente que se esforça, você quer lá, tem gente que é pobre, mas se esforça, dá pro celular. Poxa, dá o celular pro seu filho com seu esforço. Mas o que eu estou dizendo, que ao mesmo tempo que você tem lá o celular e tem o tênis, eles não vão lembrar disso, eles vão lembrar se você parou 5, 10, 15 minutos, 20 minutos para ler ou contar uma história para eles. Eles vão ter 80 anos, vão lembrar da pandemia e vão lembrar das histórias que você parou para contar para eles. Uma memória afetiva intensa. Você quer pegar uma prova viva disso? Leiam, para adultos, um livro de um filósofo francês muito famoso, chama Jean-Paul Sartre. Ele escreveu um livro que chama As Palavras. Ele conta de como que as histórias transformaram a vida dele quando ele era pequenininho, bem pequenininho. E se tornou um filósofo super conhecido na França e tudo mais, no mundo inteiro. Então, As Palavras é uma boa dica literária. Deixa eu só mostrar uns livros que eu falei de robustez. Vou mostrar aqui alguns que tem dessa... Esse aqui é um conto polonês, é o meu livro mais premiado e fala de um grande mestre da polonesa. Um livro, talvez os professores conheçam, tem nas salas de leitura. Essa câmera aqui. Chama O Alvo, uma história muito, muito legal. Gosto muito dessa história. E tem um livro que eu fiz também, esse aqui é novo agora, tem várias histórias. Chama Viagem ao Redor do Mundo em 37 Histórias. Viagem ao Redor do Mundo. São 37 histórias, são histórias da China, da Rússia, do Brasil, com essa característica. Essas histórias que, por milhares de anos, passaram de boca em boca, foram para o texto e os autores começaram a recontar. Né? É um livro que eu gosto bastante. Olha quantas opções interessantes até agora nessa nossa quarentena, né? Tem muita coisa bacana para a
para a gente ver. Acho que dá para a gente ir mostrando vários outros que acho que são interessantes para o pessoal se apropriar. E você vê diferença do papel com o virtual, com o mundo virtual? Ah, completamente. Completamente. Assim, acho que o mundo virtual, mas a gente está se descobrindo. Eu estou me redescobrindo também. Assim, eu sempre, desde os meus 20 anos, eu sempre viajei muito pelo Brasil, fora do Brasil, trabalhando com literatura, com educação, dando palestras. E eu deixava, por exemplo, as redes sociais nos últimos anos, na minha vida, as redes sociais eram meio um diário de bordo. Então, você vai pegar o meu Facebook, meu Instagram, Twitter, eu entrei porque as minhas filhas falaram para eu entrar, nem uso muito. Mas era tudo meio diário de bordo. Estive aqui, estive ali, onde está. Nunca usei muito para falar, para pôr nessa. E, de repente, nessa quarentena, eu me redescobri. Né? Assim, falei, gente, agora que eu não vou viajar, eu preciso fazer alguma coisa, né? As pessoas ainda querem, né, saber trocar. lógico. E comecei a fazer no meu Instagram, que é ilan.brenman, quiserem me acompanhar. Assim, eu tenho feito lives assim, que eu, assim, gente, falei, que poder que tem. Tô meio atrasado uns 20 anos, mas que poder que isso tem, né? Que poder que isso tem. E é o lado bom da tecnologia, né? Sim, então, eu fiz uma live maravilhosa com o Marcelo Tazes semana passada, com um filósofo que eu tenho um livro com ele, que é o Pondé. Fiz uma com a Denise Fraga, que é uma atriz super bacana. A gente falou de coisas interessantíssimas, com 2 psicanalistas do Sul maravilhosos, que é a Diana e o Mário Corso, que tem um livro, leiam, Fada no Divã, maravilhoso, sobre os contos de fadas. Cara, eu fui me redescobrindo assim nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixei o meu mundo do livro, do papel. Então, o que eu quero dizer? A tecnologia, isso quem falou foi um filósofo, tá? A tecnologia é a resposta. Mas qual mesmo é a pergunta? A gente precisa perguntar. Então, a tecnologia ela tem que entrar em equilíbrio com a nossa vida real e concreta. Então, nesse momento a gente está usando bastante, mas existe sim uma diferença. Vamos falar de leitura específica, tá? Uhum. De leitura de livro em papel e em tela. Isso já está comprovado cientificamente, com milhões de pesquisas. Depois que quem quiser entrar em contato, eu posso colocar aí para essas pesquisas, mostrando, tanto na Inglaterra, que eles adoram fazer pesquisa, os americanos também adoram fazer pesquisa. E o que eles estão falando, resumindo essas pesquisas, e que eu acredito também há muito tempo? A tela do computador para as histórias, ela mexe com algo que é muito comum a nós adultos todos, que é uma certa ansiedade. Porque a tela, além de ter uma luz que vem de fora para dentro, você não lê só a história, tem que ser interativo, tem que ter barulho. Você tem um link que você vai... Eu falo que é uma geração macacal, que você pula de galho para galho. A gente também faz isso, tá? A gente vai pulando de galho, não fica concentrado. A concentração é zero. A gente não fica concentrado. Nada. Tem que ser texto curto, pequeno. A gente cria uma certa ansiedade. Então, a gente tem que fazer um uso equilibrado desse tipo de recurso. Eu uso, mas às vezes meu cérebro começa a derreter. Eu preciso me acalmar. A literatura de papel, o livro de papel, né? O livro de papel, né? Papel, né? Papel. Tem uma coisa interessante que é o quê? Ele é silencioso. O papel, com a ilustração, com o livro, quem fornece a luz não é o livro, é o nosso cérebro. Quando tem muito texto, que nem esse aqui que eu mostrei para vocês, tem muito texto, você vai lendo e você vai construindo as imagens. O Olavo Bilac, olha que eu vou falar do Olavo Bilac agora. Olha lá, professores. Olavo, tem uma frase que é o seguinte, século XIX. A escassez de luz favorece o sonho. Ele falava da preocupação da rede elétrica entrando no mundo aqui no Brasil, como que as pessoas... Então, a escassez de luz favorece o sonho. Então, como que o livro não tem uma luz que ela acende que nem uma tela, quem acende essa luz somos nós. Tem uma inversão. Se você vai pegar um scanner do cérebro quando a gente lê na tela e no papel, tem diferença. A concentração é maior, também já comprovada. Isso é uma coisa que a gente também comprovada. A apreensão de conteúdos é também maior. A gente entende mais histórias que estão no papel, crianças pequenas principalmente, do que está na tela. Isso é uma coisa cientificamente comprovada. É tão forte isso que os americanos, a Associação de Pediatria Americana, há alguns anos falou assim, colocou lá, pais, até os 3 anos, usem o mínimo possível as telas para os seus filhos. Isso os pediatras americanos, os caras que inventaram isso aqui. Inventaram isso que a gente está vendo aqui. Vocês devem estar aí. Estão no Facebook aqui também? Também. Inventaram essas coisas. Aliás, que é uma coisa muito engraçada, mas os papas da invenção do Facebook, Califórnia, o pessoal do Vale do Silício que inventou o Instagram e tudo mais, Bill Gates, como chama, Steve Jobs, toda essa turma, você tem registro disso, procure no Google depois, que também inventou essa área. Os filhos, eles proibiam os filhos pequenos de usarem e
equipamentos eletrônicos. Esses caras põem os filhos para estudar, que inventaram tudo isso, em escolas Waldorf, que também não deixa entrar não isso. Deixa entrar essa parte. Né? O Bill Gates tem uma coisa famosa que ele dizia que na hora do jantar ele fala, não, todo mundo agora sem os instrumentos. O Steve Jobs também proibiu o iPad para os filhos pequenos. Depois pode usar. Né? Então, com equilíbrio. Então, se esses caras fizeram isso, e depois a Associação de Pediatria Americana diz até os 3 anos usem com muito equilíbrio, é porque é uma realidade. Sem dúvida. Né? Não deixe seu filho de 2, 3 anos na mão o dia inteiro com o celular. Não faça isso. Põe ele para brincar, para desenhar. Isso mexe com o cérebro da criançada. Depois você dá, claro que, gente, que sossego, né? Vocês, quem tem filho aqui sabe, dá um iPad, dá um celular. Ai, que relax, né? Deus meu, obrigado. Essa parte é boa, né? Galinha pintadinha. Deus meu, obrigado. Então você vai lá, deixa o menino lá, mas é um pouco. Sim, é um tempo. Medido, né? Tem que ter um equilíbrio. É como tudo na vida. Sim. É um pouco. Depois brinca, depois volta. Não é para ficar... Vou contar. Uma palestra, interior de alguma cidade aí do Brasil, que eu circulo, como eu falei, há muitos anos, com isso praticamente o Brasil inteiro, uma mãe levanta a mão no final da palestra. A palestra era nem sobre literatura, meu lado educador, sobre a solidão digital, sobre essa questão digital. Ela levanta a mão e diz, Ilan, eu tenho um problema. Eu falo, qual é o problema? O meu filho, ele não quer largar a mão do celular, ele fica o dia inteiro, eu não sei o que fazer com isso. Me dá uma dica, me fala alguma coisa. Eu falei, mas quantos anos tem o seu filho? 4 anos. Eu falei, o quê? 4 anos? Tira da mão dele. 4 anos. Tipo, você tem esse poder, você né? tira da mão dele, não existe isso. 4. Que ele virou um ditador? Quer dizer, virou déspota esclarecido? E todo mundo bateu palma. Mas era uma coisa tão óbvia. Eu falei, vocês estão batendo palma? Uma coisa que é óbvia. Se você é um adulto, você vai deixar seu filho colocar o dedo na tomada? Claro que não. Tem uma piscina e ele não sabe nada. Você vai deixar ele se aproximar da piscina? Então, se estamos dizendo aqui, não só sou eu que estou dizendo, é só pesquisar, que em grande quantidade, em excesso, isso faz mal, o uso desses aparelhos não fazem bem, a gente já sabe disso, em excesso. De novo, de vez em quando não tem problema, ferramenta fundamental no momento desse. Então, faça o seu papel de pai, de mãe e tire para oferecer outras coisas. Claro. Histórias, brincadeiras, desenho, o que for, conversa, né? Mas tire, não deixe 24 horas, 12 horas. E na hora do sono, mais ainda, porque atrapalha o sono. Mexe com a melatonina, atrapalha o sono. Né? Eu, às vezes, uso à noite por algum motivo de trabalho. Cara, para dormir depois é difícil, porque aquela luz mexe com a nossa melatonina, mexe com o hormônio que tem a ver com o sono. Né? Então, nossa, mas fui longe, nem sei. Então, livro de papel. Olha, não tem comparação. E o virtual. Não tem. O livro de papel ele tem mais uma coisa que é legal também, só para encerrar esse assunto, que o livro de papel, ele diferente dos gadgets, né, desses aparelhos, ele também chama relação. É difícil quando você dá um celular para o seu filho ou um tablet, ele fica sozinho. Sim. Né? Como eu falei, é um momento de relaxar, né? Mas imagina, à noite, você quer essa relação. Então o livro ele vai puxar para a relação, ele traz a relação do pai, da mãe, do cuidador com a criança. E isso é uma coisa também que a gente não pode perder, né? Sem dúvida, não. Ilan, a gente está recebendo milhões de perguntas. Tenho certeza que eu gostaria de responder, fazer todas essas perguntas, mas não vai dar. Mas eu vou tentar, estou tentando dar umas juntadas nas perguntas. Tem uma muito interessante que fala sobre a relação com a ilustração, né? Quando se trata de livros, uma boa história infantil, juvenil, está intimamente ligada à ilustração. Você escreveu 80 livros. Como se dá essa parceria com o ilustrador, o autor e o ilustrador? Excelente pergunta. Sim, eu não ilustro, tá? Eu sou péssimo para ilustrar, não sei nem fazer, né, nada. Sabe aqueles homenzinhos de pauzinho? E essa minha imperfeição, ela me trouxe, ao mesmo tempo que eu não sei desenhar, que é uma imperfeição mesmo, uma coisa que eu não sei desenhar, eu amo a arte. Eu sou aqueles, né, assim, que as minhas filhas brigam comigo porque todo lugar que a gente viaja eu quero ir para museu. Elas às vezes não têm muita paciência. Eu amo museu. Quando eu viajo sozinho a trabalho para fora do Brasil, eu posso ficar 5 ou 6 horas no museu fácil e vou embora chorando. Eu gosto de arte, sempre gostei de arte. Então, na hora que eu comecei a fazer os meus textos, eu falei, gente, eu amo arte. Eu acho que eu sei um pouquinho do que é uma qualidade artística para dar para a criança. Eu quero que a criança tenha uma educação do olhar também, né? Ela conhecer um mundo estético bonito. Eu dava livros lindos para as minhas filhas, elas sabiam o que era o bonito sem precisar falar nada, sabiam o que era o feio, de tanto elas conviverem com livros bonitos, elas sabem o que era bonito e o que não era. Então, bom, eu falei, mas o que eu vou fazer? Então, essa minha imperfeição, essa minha falha de não ilustrar, fez eu buscar
os melhores ilustradores que eu acreditava que existiam no mundo. E falo no mundo porque eu tenho ilustradores. Eu trabalho com ilustradores brasileiros, de vários cantos do país, mas trabalho com ilustradores da Itália, da Espanha, da França, do México, da Argentina. E vou buscar esse traço. Mas como funciona? Eu tenho uma ideia de um livro. Normalmente, quando os livros são de recontos antigos, contos tradicionais, eu procuro um traço que é um traço de um ilustrador mais tradicional, mais pesquisador, né? Então, que vai fazer um traço mais ligado, não tão colorido, que é uma coisa mais da tradição. Quando eu faço uma história que seja mais assim, tem a ver com as minhas filhas, com o mundo da criança, eu pego uma coisa mais colorida, um traço mais engraçado. Eu vou procurar esses parceiros. E esses parceiros, eles fazem com que eu levo a ideia e eles crescem a ideia. É uma parceria. Então, eles dão ideias e tudo mais, a gente vai colocando. Então, por exemplo, esse livro aqui é um livro novo, o pessoal vai adorar esse livro. Esse livro é engraçadíssimo. Chama Famílias, né? E como que nasceu esse livro Famílias, né? Esse livro, ele nasceu... Deixa eu mostrar aqui uma página que eu gosto muito aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Uma página que é uma das minhas preferidas. É o Guilherme Karsten que ilustrou. Deixa eu ver se eu encontro essa página aqui. Vamos ver. Aqui, ó, é uma página... Família Cine Lemos. É uma família de cineasta, né? Aqui. Tem muita referência. Tem referência do Harry Potter, tem o Hitchcock, tem o ET, tem De Volta para o Futuro, tem muita referência, é muito repertório. Mas como que nasceu esse livro? É muito legal contar como que nasceu esse livro. Você vai gostar de saber. Esse livro é muito engraçado. A minha filha, ela estava na casa de uma amiga, primeira vez da escola, e conheci a mãe. À tarde eu pego ela, volto de carro com ela, falo, filha, aí, como foi? A casa de sua amiga? Pai, foi muito legal. Falei, me conta, eles têm um animal de estimação tão legal. Eu falei, qual? Ah, pai, tenta adivinhar. Falei, um cachorro. Não. Filhota, eles têm um gatinho? Não, pai. Passarinho? Não, que passarinho, pai? E fui indo, né? Lagarto? Pai, não. Falei, mas não sei, fala logo. Pai, a giba. Falei, giba? O que é giba? Pai, jiboia. Eu falei, Deus. O quê? Uma cobra? Uma cobra! Aí ela me contou que era uma cobra, uma jiboia, e que ela levou, sei lá, pra comer, que levou... Gente, eu confiava na mãe, tudo tranquilo, bacana, nenhum problema, mas quando ela começou a falar, eu falei, gente, eu nunca teria uma jiboia em casa, nunca. Cara... E aquilo, não é normal, acho que poucas pessoas teriam uma jiboia têm. Não, eu tava ligado, tinha lá autorização na época, né, mostrou do Ibama, depois, não sei o que lá. Vivia em casa, tá. O que acontece? Quando ela falou isso, eu falei, gente, famílias diferentes. Sim. Nós como tem famílias diferentes nesse mundo. E comecei a bolar uma história de famílias diferentes. Então, famílias que na casa dela, tá no livro, chama Montanheses, que é uma casa que eles ficam escalando o dia inteiro. Tem a casa Cine Lemos, que é a casa de cineasta. Aí tem a casa dos Grangetécios, que é coisa de balé. Então, tudo é balé na casa. E fui construindo. Olha, que legal. E eu fui buscar o ilustrador que também é bem humorado, que é o Guilherme Karsten, que tem um bem colorido, um traço que eu adoro, e fui fazer isso. Então a gente vai fazendo isso, né? Vai buscando. Que legal. E tem, acho que, aproveitando até esse gancho da ilustração, tem customização de um livro publicado no Brasil, um publicado na China, com o mesmo livro, publicado nos dois lugares diferentes, ele tem uma Pena diferença. Que eu não trouxe os meus livros estrangeiros, que são bem legais de mostrar também. Mas o que eu posso falar, assim, todos os meus livros, eu tenho livro na China, na Coreia do Sul, em Taiwan, Alemanha, Suécia, Dinamarca. Todos os livros meus fora do Brasil, Europa e Ásia principalmente, são livros capa dura. Que é uma coisa aqui também, que é uma coisa legal de falar. E aqui no Brasil a gente está caminhando. Eu tenho livros de capa dura aqui, mas aqui a maioria ainda é brochura. Brochura é isso aqui, essa capa mole, né, gente? A capa mole é brochura, né? E qual é essa capa diferença? Dura, e a capa dura é isso aqui, né? Ó, o pessoal escutou, né? Na televisão. Capa dura. Capa dura tem mais qualidade, dura mais. Às vezes o livro ele cresce, né, com a capa dura. Principalmente a durabilidade do livro, né? Ele consegue se manter bastante. E então 100% dos meus livros lá fora são capa dura. Às vezes alguns editores lá fora eles falam assim, Ilan, a gente quer mudar a ilustração. A gente quer o seu texto, mas quer uma ilustração diferente. Então, muitos livros de fora, eles têm isso. Eles têm livros que é o mesmo texto, mas com ilustradores diferentes. O das Princesas tem uma ilustradora na França que é diferente da ilustradora brasileira, que é a Ionita, que eu tenho vários livros com ela. O papel, às vezes, sim, tem um pouquinho mais de qualidade. Algumas
alguns editoriais, mas eu vou te falar sinceramente, a gente não está muito longe do europeu e da Ásia. Não que a gente também manda para gráficas, às vezes, estrangeiras fazerem também o livro, e o Parque Gráfico Brasileiro e as editoras também têm uma qualidade maravilhosa. Sim, a gente tá bem próximo, não tá... É que lá é mais barato, é mais fácil e tudo mais, né? Dúvida. Mas eu amo a questão do livro bonito, eu gosto bastante. Que legal, que legal. Bom, você tem tantos livros publicados que eu acho que deve ser difícil escolher um ou dois que você tem alguma preferência, alguma... Mas me fala, qual que é aquele que você, sabe, aquele que tem mexe no seu emocional, que você fala, esse é aquele livro que... Olha, essa é uma pergunta que as crianças fazem bastante para mim. Eu faço todos os livros porque eu quero, ninguém me obriga, como eu falei, com muita seriedade, com muito amor, muita pesquisa. E as crianças e os leitores escolhem seus preferidos. Normalmente o livro mais novo é o que você fala mais, na verdade. É um bebê que se precisar, ele chora, fala de mim, pelo amor de Deus. Então são os livros novos, dá aparência às vezes que você gosta mais, né? Mas é que você tem que falar deles. Então esse aqui é um livro foi para uma editora nova que chama Enganos. As crianças piram, adultos também, com esse livro. É um livro que só tem imagem, que eu fiz o roteiro, o Guilherme ilustrou. E é um livro que chama Enganos porque eu queria mostrar para as minhas filhas primeiro, né? Que para a gente avaliar as coisas no mundo não pode ser de longe, tem que ser de perto, senão a gente se engana. Então a brincadeira é essa aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí as pessoas, dá até para fazer isso com o pessoal que tá olhando a gente, ó. O que parece isso aqui, crianças, adultos? Parece uma menina com uma boia no rio. Uma boia na piscina. Então, mas se você vai chegar perto, você vai ver que você está enganada, que na verdade, olha o que é. Uma menina com uma cobra em volta dela. Olha, né? que Então legal. essa é a brincadeira. Vou mostrar um outro aqui, sem várias, mas que são os concursos aqui que tem. Por exemplo, esse aqui, ó. O que parece? Parece um menino atirando. Atirando, mas não pode, não imagina, não deve ser isso. Não deve ser isso. Na verdade, o que é? É um garçom servindo homem barbudo. Olha, né? isso. Gente, que interessante. Olha quanta... Ou mais o preferido deles, que é esse aqui, da criançada, eles piram. Tem muita coisa aqui pra mim, mas vou mostrar tudo. Vamos lá. O que parece isso aqui? Um moço passando mal. Olha lá. Aqui. O moço passando mal, não parece? A criançada, ela pira com isso aqui, né? Deve ter adulto também pirando, né? Eu sei. Aqui, ó. É um bombeiro apagando fogo. Olha só. Gente, demais. Imagina, legal. A criançada... A criançada e adulto também. Pira, né? Então, são os livros novos, né? Que eu vou falando, você tem que falar mais, na verdade. Né? Que são aqueles filhos ainda dependentes, né? E às vezes tem pessoas que falam assim, Ilan, eu amo tal livro. Eu falo qual? Um livro que eu publiquei há 18 anos. E aí o filho voltando para casa. Fala, gente, ele tá retornando para casa. Pegou carro, voltou. Pegou o carro, foi embora e voltou, né? É assim que funciona. Ô, Ilan, eu tenho uma pergunta muito interessante, só que eu estou bem preocupada com o tempo, porque a gente precisaria fazer uns 2, 3 programas para responder tantas perguntas, ou para a gente bater esse papo que está delicioso. Eu volto com o maior prazer. Fluido aqui. Mas tem uma pergunta que eu gostaria muito de fazer para você, que a professora Sandra mandou. Gente, muito obrigada pelas perguntas que estão sendo mandadas aqui para a gente. Infelizmente, a gente vai conseguir responder todas, mas eu tentei fazer o possível aqui. Mas partindo do conceito de que acontecimentos do cotidiano também se transformam em boas narrativas, você considera que os pais também têm esse poder de contar histórias e despertar o imaginário da criança? O que você pode dizer para os pais e responsáveis que nos assistem? Como estimular o imaginário das crianças? Olha, eu posso emendar com uma outra, claro. Que daí eu acho que a gente já... Como deveria se dá essa contação de histórias? Histórias mais soturnas, mais carrancudas, com mais candura, mais alegria. Eu acho que você falou até um pouco lá em cima, no começo, dos tipos de história, mas eu acho que cabe juntar e falar um pouquinho disso. O que a gente prefere? Uma sopa rala ou uma sopa com vários ingredientes? Eu não sou muito fã de sopa, eu falo, minha esposa adora sopa. Se ela estiver me vendo aqui, eu sei, ela adora sopa. Eu não sou muito fã de sopa, mas quando ela faz as sopas com vários ingredientes, algumas assim até eu curto, eu falo, nossa, aqui tá, porque pus isso, pus aquilo. Isso também vale para o mundo das histórias. Então, é uma diversidade de histórias, pai, mãe, professor, histórias que tenham candura, que tenham amor, mas também que tenham um pouquinho de medo. Como a criança vai aprender o que é o medo se a gente não falar para ela como funciona o medo? E com segurança, que é na história. Então, quando a criança sente medo numa história, ela está com o pai. E juntos eles combatem o medo. Juntos, de mãos dadas. Então tem que ter essa diversidade de história. Uma sopa com muitos ingredientes, com muita diversidade. E quanto mais diversidade de temas,
melhor fica a história. Então vão experimentando, você vai descobrir o que seu filho gosta mais. Gosta mais de histórias de candura, às vezes fala, nossa, mas ele não gosta, ele gosta mais de histórias de terror. Manda ver. E também, uma às vezes, demanda depende, dele. eu acho, um pouco do estado de espírito daquele momento Claro, também, né? claro, estado de respeitar espírito, um pouco... momento. Porque não existe regra para isso. E a forma de contar também, gente, não entre em neura, ou fazer gargarejo antes de contar a história. Pelo amor de Deus. Você não é ator, não é atriz. Você é o pai, você é o melhor contador de histórias do mundo. Porque você é pai, porque você é mãe e porque você é professor. Você é o melhor contador de histórias do mundo. Porque você representa para o seu filho algo muito importante. Então, você pode ter voz de taquara rachada, pode ser gago, não interessa. Você é o pai, você é a mãe, você é o professor. Se você para o seu tempo para contar uma história, você é o herói. Sim. E conta do seu jeito. Lê, se não consegue decorar, lê. E você consegue decorar, esqueceu e inventa na hora. Não deu para terminar, desencana. As pessoas ficam, vou traumatizar o meu filho porque eu não terminei a história. Pelo amor de Deus, não vai acontecer nada. Não terminou, terminou outro dia. Dormiu antes do seu filho, acontecia comigo, tá? Dormiu. Já aconteceu comigo também. Dormiu, paciência. Mais natural possível. Que bom, que legal. E é um vínculo emocional gigantesco, né? Sim. Gigantesco. Ilan, eu vou ter que te fazer a última pergunta, Tá que bom. daí a gente já deixa um gancho para outro programa para a gente continuar, porque tem bastante coisa aqui. Você já deve ter feito alguma pesquisa, mesmo que empírica, sobre a leitura virtual. E mesmo assim, eu acho que as crianças elas têm quando elas entram, por exemplo, eu vejo meu filho, né? Quando eles entram numa livraria, é difícil eu tirar, não consigo tirar essas crianças da livraria, né? Você acha que a criança, quando ela entra nesse universo de uma livraria, por exemplo, e ela tem um desejo de pegar livros, mesmo que não sejam daquela linha, da linha infantil, assim, e tem interesse em buscar alguma outra coisa, tudo bem, pode ser, pode pegar esses livros, ela pode ter acesso a outro tipo de leitura também? Acho que tem que ter bom senso. Bom senso é a palavra. Depende do livro. Aconteceu com as minhas filhas também. Pai, posso pegar isso? Tipo, essa de Queiroz. Eu falo, não, não vai entender. Não vai entender nada. Eu tinha 5 anos essa de Queiroz. Aí eu falei, tenho em casa. Se quiser, a gente lê. Mas não tem muito, né? Mas às vezes um livro que é dito para 9 anos e seu filho tem 5, pode ser uma coisa interessante. Ele está interessado. Então, tudo é uma questão de bom senso e de experimentação, né? Falar sobre a questão, de novo, da faixa etária, né? E como os professores devem trabalhar os livros em sala? Nossa, esse é um assunto comprido, né? Assim, olha, assim, sala de aula e livros é uma coisa que combina demais. Eu acho que literatura, ficção, principalmente, serve para qualquer tipo de disciplina. Eu tenho relatos, não sei se vai dar tempo de falar isso. Você me fala se vai dar tempo. Acho que não vai dar, né? Não vai dar, mas eu tenho na próxima. Assim. Mas assim, eu tenho vários relatos. Eu fui professor de sala de aula, fui coordenador de escola quando tinha cabelo, na minha juventude. Sim, assim, eu tenho muitos relatos em relação à literatura de ficção e disciplinas que não são de literatura, por exemplo. Como um professor de matemática pode usar a literatura para ser um grande aliado da sua aula. E como funciona isso. Isso é uma história que dá para contar com calma em outro momento. Mas, assim, é um grande aliado à literatura infantil, juvenil, grande aliado para qualquer disciplina, da educação infantil ao ensino médio. Eu tenho vários relatos, como professor, como coordenador também de escola, assim, da área educativa, psicólogo escolar. Eu tenho vários relatos. Legal. Bom, e para finalizar, qual a mensagem que você deixa para os estudantes, para os professores que estão nos assistindo? Olha, a linguagem, as histórias, né? As histórias têm como base a linguagem, são a base do mundo, né? A base do pensamento. Quanto mais a gente banhar os nossos filhos, a gente não falou sobre os bebês, vai deixar para uma próxima. Deu tempo. Eu tenho muito sobre bebês. Gente, a mensagem é o seguinte: leia muita história, conte muita história, brinque com seus filhos. O conhecimento ele vem grudado nisso. Sem imaginação não há aprendizagem. Vou repetir. Sem imaginação não há aprendizagem, tá? E quiserem me acompanhar, tenho falado bastante sobre isso. Posso passar aqui o serviço? Lógico. Lá no Instagram, que eu falei para vocês, que é no @ilan.brenman. Vou fazer uma live hoje muito legal também sobre literatura. E também estou lá no YouTube, tem um canal com o meu nome. Minhas filhas me ajudando, adolescentes, me dando esse suporte todo. Estou voltando para esse mundo, tá? Pessoal, olha, obrigado. Se cuidem, por favor, se cuidem. Vai passar isso. Se cuidem, se cuidem, se cuidem.
e muito, muito, né, um abraço muito forte para todo mundo, tá bom? Abração, obrigado. Ilan, muito obrigada pela sua presença nesse momento tão especial que a gente está vivendo. Agradeço muitíssimo e fica o convite para a gente, para um próximo programa, tá bom? Tá aceito. Gente, a gente fica por aqui e até a próxima. Obrigada.